Na época do confisco Collor, muita gente falou assim, pô, teve o confisco agora do dinheiro parado. Mas calma aí, o que é isso daí, confisco do dinheiro parado? Se o dinheiro tava no meu nome ali, ele pode estar parado, pô. Faz um Pix, né, automático na minha conta, né? Exatamente. Faz um Pix, já que você tem meus dados aí, faz um Pix automático, cai na minha conta, tá tudo beleza. Mas não, o governo foi lá, na surdina lá, assinou, tá dentro da lei, então a gente pode surrupiar o dinheiro do contribuinte, né? Que pra eles a gente é só contribuinte. E o pessoal já tá falando, podemos ter um confisco 2. E o que aconteceu na época do confisco Collor também? O pessoal sempre pergunta aqui. Vamos lá. Em 1989 eu fui pro Japão. Uma das consequências... Sério? Era justamente o confisco do Collor. Eu tinha 18 anos na época. Mas vamos entender o que foi feito. Existe um plano. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, teve uma hiperinflação. A maior registrada na história. Eram 16 trilhões por cento ao ano. Era uma coisa assim, absurda. As pessoas usavam dinheiro queimavam dinheiro para fazer comida, que era mais barato do que comprar gás. Mas na época o primeiro-ministro, o que seria o ministro da Fazenda lá, o que ele fez? Olha, nós temos aqui esse excesso de dinheiro de M2, não vale nada. Nós vamos reduzir isso em X%, e a partir daqui o governo alemão não vai imprimir mais dinheiro, vai liberar os preços, e liberando os preços eles se acomodariam conforme a demanda, e eles conseguiram sair dessa hiperinflação absurda. Em 2 anos caiu uma inflação com menos de 1 dígito. É o exemplo de como tratar a hiperinflação no mundo. O único problema, que aí vale um parênteses na história, a gente sabe qual era o primeiro-ministro da Alemanha na época. Sabe? Que era? Não, sei não. Adolf Hitler. Caramba, E isso é um dos fatos que fez o alemão médio fechar os olhos para a atrocidade. Caramba, não sabia não. Ele simplesmente tirou eles dessa loucura, em 2 anos trouxe isso para baixo. Então, que é um absurdo assim, né? O valor humano, o dinheiro não pode ser o valor humano. Mas pensa para você que estava num país que era assim... Quebrado, e o cara salvou você, né? A loucura. Vamos supor, eu ia para uma fábrica, eu chego lá, vou trabalhar. Eu levava minha esposa. Eu só entrava para trabalhar se o cara me pagasse antes. Nossa, era assim? Porque a esposa pegava o dinheiro e ia correndo pro mercado. Já ia correndo, já. Porque no final do dia, o que ele recebia, ele não conseguia comer comida para jantar. Nossa, era assim? Essa loucura. Aí vem um cara, conserta isso, você fala, porra, esse cara, eu vou defender ele até a morte. E foi exatamente isso que levou a Alemanha a seguir essa loucura. Mas, pensa nesse modelo de liberar a economia, restringir a demanda, tirar M2 e com isso conseguir estabilizar. O Collor, quando entrou, fez pela metade a história. Ou seja, ele retirou M2 não da circulação, da emissão do governo, mas ele tirou das pessoas. Nossa. Eu não lembro mais qual era o valor, porque era cruzado, mas imagina o seguinte, independente do que você tem, amanhã todo mundo só tem R$1.500 na conta. Nossa, travou tudo, né? Travou tudo. Imagina, e aluguel? Você que paga aluguel, né? Imagina. Não, mas imagina todo esse processo da noite pro dia. Foi num feriado, aí virou sábado, virou domingo, os bancos todos fechados, você chegou na segunda-feira, seu dinheiro não tá mais lá. E isso, num primeiro momento, tirou uma inflação enorme que tinha no Brasil. Ela caiu porque caiu a demanda, mas o governo aqui continuou gastando dinheiro. À vontade. Pra eles tudo. Exatamente. Tem carro na promoção, vamos comprar. E aí o que aconteceu? Você travou, destruiu a vida de milhares de brasileiros, né? Só por isso, todos os envolvidos deviam estar presos pro resto da vida. Quantas pessoas se mataram,
quantas pessoas perderam Quebraram, tudo, né? quebraram. Porque o quebrar não é só o fato de um CNPJ quebrar. Frustração pessoal, traumas, Família destruída, né? um monte de coisa. E aquilo que eles deveriam fazer, que era parar de emitir dinheiro, não pararam. Olha, Então, parte deles não fizeram. eu passo com a peça com o seu dinheiro. Eu não. Aí o que aconteceu? A inflação caiu, depois a inflação voltou. E o dinheiro confiscado que foi devolvido sem a correção devida, não valia mais nada. Porque o dinheiro parado lá, ele perdeu o poder dia após dia, né? Exatamente. Dia após dia. Então você tem lá 100. Amanhã ele vale 80. Amanhã ele vale 70. Quando você vai pegar o dinheiro, já não vale nada. Não vale nada. E que não é a primeira vez. Esse é o problema. É que a gente lembra do Collor porque foi traumático. Mas teve um período que tinha um compulsório na gasolina. Que era um processo mais ou menos esse. Era um jeito do governo conseguir arrecadar dinheiro. Mas era compulsório. Depois eu te devolvo. Sabe quanto que o governo devolveu? Nunca. A gente tem um histórico de calote. Esse governo, além de trazer toda a economia em cima de uma moeda fraca, volte e meia ele tira essa moeda de você. Então, a lógica, sempre que me perguntam isso, eu falo assim, ó, como o Collor aconteceu, não pode, porque depois disso foi feita uma PEC e só pode fazer isso se você mandar esse daí para o Congresso. Beleza, se ele mandasse isso para o Congresso, no outro dia todo mundo não estava aí no banco mais, né? Todo mundo faz pelo celular. Sim. Mandou esse dinheiro, quebra o sistema financeiro brasileiro e já era. Mas aí teve aquela história do confisco, onde você abriu uma brecha, um precedente. Baita precedente, né? Porque é o que você falou, pensa o seguinte, o governo sabe quem é, sabe o CPF da pessoa, sabe o quanto que ela tem para receber, manda de volta. É. Manda um Pix para todo mundo, acabou a história. Né? Ué, todo mundo tem Pix hoje em dia, né? Só pegar o CPF da pessoa. E vai lá mandar, mas não fizeram. Só que, quando fizeram a lei para confiscar esse dinheiro, não foi feita uma PEC, foi feito um projeto de lei. E o Supremo endossou isso. Agora, a porta está entreaberta. Já tem precedente, né? Pode acontecer com algumas outras coisas. Né? Ó, você que tem muito dinheiro aí, veja bem, pro bem da sociedade, porque... E aí já joga já a população uma contra a outra, né? Exato. Tá certo, o cara lá tem 50 mil parado, como assim, meu? Pô, Vamos tirar isso. Vamos... Então, galera, sempre que você escutar que o governo quer fazer alguma coisa pro seu bem, toma muito cuidado que é pro bem do bolso deles, né? E você acha que o Bitcoin, ele veio pra essa ser uma moeda realmente ali que não tenha interferência dos bancos centrais do mundo? Qual que é a sua visão, professor? Você não gosta? Pode ser bem sincero aqui, hein? Ó, eu costumo brincar assim, ó, eu nunca invisto naquilo que eu não conheço. Eu invisto em Bitcoin. Mas eu sei que Bitcoin ainda não é uma moeda. Então, qual que é o conceito da moeda? Ela precisa ser divisível, aceita por todo mundo e ter a história dos juros. Os juros é o aluguel da moeda, de uma maneira bastante simplificada para o pessoal entender. Então, se eu te dou, eu te peço emprestado 10 mil reais hoje, eu posso voltar daqui a 2 anos e te devolver 10 mil reais. Sim. Você tem que me pagar os juros desse período, que é o aluguel. O Bitcoin ainda não tem essa base. Mas essa história, né, que a gente nem sabe quem é o Satoshi, mas olha a genialidade. Começa em 2008. Bem na crise, né? Depois Bem na crise, que isso leva uma certa suspeita, que pode ser que ele estivesse dentro do governo e soubesse da crise. Né, pode ser instituições financeiras que conheciam o processo e colocaram o nome de alguém, mas pode não ser nada. Mas você cria uma moeda deflacionária, ou seja, cada vez produzindo menos. A base, né, se a demanda continuar constante, o tal do ceteris paribus, você vai ter naturalmente um aumento da moeda que causa um efeito deflacionário. Mas o último halving, né, que é a produção cada vez menor, ele é em 2146 lá.
todos nós estaremos mortos. É. E aí, essa mudança geracional que é a pegada para o Bitcoin um dia ser uma moeda. Porque, pensa assim, eu tenho 2 moleques pequenos, que tá lá no Roblox, fazendo não sei o quê, comprando não sei o quê. Para quando eles se tornarem adultos, moeda digital é o normal. É o normal. Né? Porque eles já negociam entre eles Já compra ali um joguinho, né? As skins e tal. Tudo entre esse mundo virtual. E aí você tá falando assim, ó, daqui a 40 anos, todas as pessoas que estão no poder hoje estarão mortas. Verdade. E se você coloca 3 gerações, que seria 2140, ninguém vai lembrar o que é a moeda fiduciária. Verdade, pode. E aí você tem todo esse processo. Imagina o seguinte, você passa a ter a relação de moeda como era antes dos bancos centrais. Porque antes de ter banco central, eu cunhava a minha moeda de prata, você a sua do ouro, ele não sei o que, ele não sei o que, e negociava de acordo com o quanto você via de qualidade em uma coisa ou outra. Só que a diferença é que a moeda cunhada por mim tinha o meu nome. Imagine se ela não tivesse o nome, você visse só pela qualidade. É isso que é uma criptomoeda. Mas será um processo. O que eu posso fazer? Eu invisto, eu quero que isso se torne um patrimônio, vai se tornar, né? É natural isso, mas eu sei que não vai ser agora, vai ser um patrimônio e não uma moeda. Então é um patrimônio digital determinado pela demanda, mas não é uma moeda. Ela só se tornará uma moeda quando parar de ser produzida, quando terminar o último RAF e eu começar a negociar. E aí, para que você me dê sua moeda, eu te darei juros. Sim. Aí fecha o ciclo. E aí é um outro mundo. Então é uma aposta, assim, genial. Assim, quando você lê o paper, você fala, cara, será que esse cara tá aqui ou ele veio do futuro e trouxe essa história? É, né? Não, e a época que ele fez isso também, né? Muito, é genial. Tipo assim, não era uma época de tecnologia tão abundante, né? E o cara já... Você tinha acabado de ter o crash do .com em 2000, ou seja, tava o contrário, né? 2008 você tava... Sim. As pessoas começando a se reerguer e ele ter essa visão de conseguir... Aliás, acho que hoje é o dia da pizza do Bitcoin, não é isso? Hoje é o Pizza Day? Eu acho que, não sei, é o Pizza Day, Matheus? Vê aí o Pizza Day. Ou se eu acho que o pessoal tinha me avisado aqui no nosso Eu acho que eu vi alguma coisa disso. Acho que hoje era o Pizza Day. Ou deve ser próximo, né? Aí, Matheus. É o Pizza Day, o Matheus vai ver. Não, mas é sensacional, né? Quando você começa a entender um pouco, é Pizza Day. Coloque Pizza Day Bitcoin. Aí aparece. Cara. Dia 22? Já vai ser. Dia 20, vai ser. Dia 22 de não, maio. Tá longe. Tá longe. Deve ter visto algum vídeo perdido aí. Na deve ter sido alguma coisa assim. É uma coisa incrível, né? Porque o Bitcoin, se você for analisar, o que ele permitiu as pessoas fazerem, tipo, uma pessoa que tá aqui no Brasil, a mandar dinheiro lá pro outro lado, isso daí ele é sensacional, porque, eu não preciso... É instantâneo, né? É coisa de... Era 10 minutos, agora com a Lightning é mais rápida. Rápido. Mas e você consegue tirar o seu trabalho do governo. Porque a lógica é, quer dizer, quem produz riqueza em qualquer lugar do mundo é o trabalho, que é a transformação de alguma coisa por alguma outra coisa. Só que você é escravo da moeda local, porque é essa moeda que é determinada pelo governo. Quando você tira o seu trabalho do governo, você passa a ser completamente independente. Então, assim, é uma grande sacada. Só precisa tomar cuidado, porque o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Os próximos 4 anos, até o próximo halving, 3 agora, né? Serão maravilhosos. Você tem o Trump, que é a favor, por causa do Vance, que é o vice dele, que é o único político americano que declara no seu imposto de renda que tem Bitcoin. Então, assim, ele é alguém que defende essa história. E aí você está falando assim, e que provavelmente, imaginando sendo positivo,
será o próximo presidente dos Estados Unidos. Porque ele é o vice do Trump. Porque lá você pode ser só 2 vezes presidente. Então, o Trump não vai poder pedir a reeleição. Entendi. Então, por quase que consequência, o vice dele será o próximo candidato. Então ele já vai preparando o vice já pra sair com o candidato. Então você tem dentro dessa lógica, uma das propostas é que o Fed pudesse ter não apenas ouro, mas ter também Bitcoin como reserva. E diz que agora ele vai começar a ter, acho que é 51 bilhões, acho que é álcool, uma coisa violenta mesmo, assim, de reserva de... Porque o Fed é o Banco Central do mundo, vamos ser muito honestos, né? É ele que determina toda a política monetária mundial. Se ele conseguir, sei lá, se ele pegar 1% do seu balanço, serão bilhões de dólares em Bitcoin. Só que se ele fizer esse movimento, qual é a lógica? Os outros bancos centrais também farão. Verdade. Ele tá fazendo, né? Se ele tá fazendo, alguma coisa tá... E aí, e como existe uma oferta escassa, com o aumento de demanda dessa magnitude, aí é surfar. A probabilidade é aproveitar e comprando aos poucos também, né, professor? Uma coisa que eu falo pro pessoal bastante aqui, eu falo, você que abriu conta agora aqui na Coinex, entra lá, coloca R$100, R$200, R$300 e deixa. Sim. Não fica olhando a oscilação, né? Porque recentemente agora o cara abriu conta, colocou isso daí, acho que 1 mês, 2 meses atrás, e já deu essa subida toda. Ele falou, pô, Luan, coloquei R$1.000, já tá 1.300, vou sacar aqui e tal. Porque eu falo, pra ser bem sincero, aí eu falei pra ele, pra ser bem sincero, você tem que comprar aos poucos ali e não ficar querendo vender, não. Porque a longo tempo, o Bitcoin pode voltar a 60, né? 50. Mas assim, a longo tempo, a matemática é muito a favor do Bitcoin. E a das moedas é a zero, né? A tendência é sempre... Você tem uma relação inflacionária de um lado e deflacionária do outro. Mas vale lembrar que os ativos do Bitcoin, eles são, por exemplo, menos de 10% do ativo do ouro. E se a gente for pensar, menos de 1% dos ativos das equities, né? Das bolsas de valores. E como ele é muito pequeno, para que haja manipulação entre compra e venda ali, é relativamente fácil. Então, para aquele... São dois públicos, vamos pensar assim. Pode ser esse buy holding, que ele vai devagarzinho comprando. Sim. Que pode ser aquele que vai tradar mesmo. Onde ele sabe assim, tô entrando no inverno cripto, vendo, compro lá na frente. Que também... pode ser uma boa, professor? Eu acho que assim, tudo é a sua relação de tempo. Você tem esse tempo para se dedicar, por que não? Né? Assim como você pode comprar e vender ações do BB, você pode comprar e vender Bitcoin. Porém, no longo prazo, tendencialmente, você tem uma valorização do Bitcoin quase que certa. Por que quase que certa? Bom, você tem problemas com relação à internet, você pode ter problemas com relação à restrição. Se fosse a Kamala Harris lá, quem que tivesse ganho as eleições, nós íamos ter o oposto do que a gente está tendo agora. Você ia ter uma perseguição. Exato. E aí seria a hora de talvez vender, porque ia ter um inverno cripto ali. Entender o processo. Eu falo sempre assim, tenha valor. O dinheiro é a tradução do seu trabalho. Se você não trata bem o seu dinheiro, é sinal que você não trata bem o seu trabalho. Esse dinheiro, ele tem que comprar algum ativo que te dê uma renda passiva lá no futuro. Sim. Que em algum momento você vai deixar de trabalhar. Qual o ativo, tanto faz. Porque você tem que ter amor a você, que é o seu trabalho. E aí você pode negociar. É lógico que precisa de muita informação, você precisa saber o que comprar, quando comprar, a hora de vender, mas tem amor ao seu dinheiro. Por quê? Porque ele é fruto do seu trabalho. É tipo, como que é o nome da sua filha? A Laurinha. A Laura. Você fala, porra, eu tenho amor à Laura. Por quê? Porque ela é fruto do meu amor e tá ali. O que eu vou fazer? De tudo por ela.
E eu acho que essa tem que ser essa mesma lógica. Vou pegar ali e vou fazer de tudo pra ela. Exato. E boa, e bora pra frente.